nós vamos discutir aqui segurança pública, outro tema caro à sociedade, tá, pessoal? Que é negligenciado pela esquerda há muitos e muitos anos, que são coniventes com essa bandidagem toda que impera no Brasil. O Brasil é praticamente hoje um narco-estado. Eu vou passar aqui para vocês a minha experiência pessoal como cidadão carioca, tá? O que eu observo no dia a dia e também algumas coisas que são meio jogadas para debaixo do tapete, principalmente pela mídia como um todo, tá? E o primeiro exemplo é o seguinte. Eu sugiro que vocês sigam no Instagram páginas de notícias locais aqui do Rio de Janeiro. Tá? Não estou falando dos grandes portais de notícia, não. Estou falando dos portais pequenos. E toda vez que você entra lá, no mínimo, por baixo, 3, 4, 5 notícias que nunca chegam à mídia tradicional, de crimes gravíssimos. O último que eu vi foi um quiosque na Barra. 2 pessoas se envolveram em uma discussão no banheiro e uma delas acabou alvejada, né? Veio a óbito. Eu não vi isso em nenhum portal de notícia grande. E o que isso passa para a população como um todo? Estou falando aqui do Rio de Janeiro, tá, pessoal? Mas vai para o Brasil inteiro. O Nordeste, então, está tomado pela criminalidade. E não adianta ficar elegendo quem está lá, não, porque vai continuar a mesma coisa. São parte do problema, né? A sensação de impotência é muito grande. Você acaba meio que absorvendo aquilo ali para a tua realidade. Passa a encarar aquilo como normalidade. Não tem o que fazer, né? Vamos tentar remediar isso aqui de uma outra forma. Vamos atrás de paliativos. Eu não vou sair na rua. Eu vou pegar meu celular, mulher, né? Vou pegar meu celular e vou botar no sutiã. O homem, espero que não, né? Não usa sutiã, então coloca na cueca. Você acha isso normal? Sair na rua dessa forma? Ter receio de em determinados horários não poder entrar em determinada área? Eu não estou falando de comunidade, não. Estou falando de bairro mesmo. De asfalto. Mas, infelizmente, o cidadão brasileiro como um todo está normalizando isso. Por quê? Porque não vê saída. Se você continua votando em quem está lá, aí não vai ter saída nunca. Jamais vai ter saída, né, pessoal? E isso é resultado direto de penas brandas e de benefícios. Vou dar um exemplo aqui para vocês. O sujeito vai lá, é preso por algum crime, né? Aí a pena já é uma merrequinha. Já é uma merrequinha a pena. E aí, depois de um tempo, ele tem direito à progressão de pena. O cara é ladrão de celular, rouba o celular. Ele, quando é preso, né? Quando é pego e é preso, passa pouquíssimo tempo na cadeia, porque já cumpre uma pena branda. Logo depois tem progressão de pena. E o cara já vai para a rua de novo. E o que acontece? Isso é convidativo. Ele pensa, me dei bem. Eu me dei bem. Comprei um celular, passei um tempinho preso e já estou na rua de novo. O que eu vou fazer? Vou roubar mais celular. Porque se eu for preso de novo, vai ser molezinha que nem foi da outra vez. E ainda tem um detalhe, tá, pessoal? Fora outros privilégios. Saidinha. A gente viu recentemente, né? Algumas figuras aí super conhecidas das notícias, né? Pessoas aí que cometeram crimes gravíssimos, que tem séries na Netflix e tudo mais, saindo para o Dia dos Pais, né? Alguém que ali cometeu um crime grave, né? O pior crime possível contra uma criança, né? Contra sua própria filha. E são vários outros casos aí que a gente conhece que é melhor a gente nem citar aqui para não dar problema. Como pode isso? Como isso pode ser aceito? Como isso pode ser normalizado pela sociedade? Não dá. Sem contar que muitas dessas pessoas que saem, se utilizam desse privilégio para ter saidinha, não voltam. E aí? Como entra na cabeça de alguém que isso é plausível? Eu não estou falando aceitável, não estou falando plausível. Qual é a justificativa para isso? Como você vai ressocializar alguém se a pessoa não sente o peso do crime que cometeu? Não tem a menor condição. E qual é a solução para isso? Para acabar, né, principalmente com essa reincidência, que é o cara entrar, passar pouco tempo, se sentir confortável depois que sai para cometer novos crimes. Uma reforma radical do nosso Código Penal. Isso, galera, é urgente. Mas como a gente faz isso? A gente vai discutir daqui a pouco
o quê? Do que eu estou falando, tá? Mas como a gente faz isso? Elegendo um Congresso Nacional majoritariamente de direita. Por quê? Porque a esquerda protege essa galera. Tá? E quando eu falo isso, eu estou falando como candidato aqui. O que eu defendo, as ideias que eu defendo. Uma reforma radical no Código Penal. Tem que acabar com tudo isso. Não tem mais cabimento essas penas tão brandas, não tem mais cabimento saidinha, não tem mais cabimento progressão de pena. Chega, se você é condenado a 3 anos, vai ficar 3 anos na cadeia. Se você é condenado a 10 anos, você vai ficar 10 anos na cadeia. Prescrição de crime. Vamos lá. Já cansei de ver séries de TV americana, né, nos streamings da vida aí, em que o cara cometeu um crime grave em 1970. O cara já tá velho em casa num domingão assistindo o Super Bowl lá, futebol americano, tomando uma cerveja e comendo um Cheetos, e a polícia bate na porta do cara e fala, olha só, você cometeu crime tal em 1900 e lá vai bolinha. A gente acabou de identificar o teu DNA, reabriu o caso, identificou o teu DNA, na época não existia essa tecnologia, agora tu tá sendo preso, vai passar o resto da vida na cadeia, seu sem vergonha. Isso aqui no Brasil não acontece. Por quê? Porque o crime prescreveu. Eu queria saber, né, se a vítima ressuscitou também. Porque se não for o caso, não há justiça. Então essas coisas precisam ser mudadas. E é para ontem, pessoal. É para ontem. Né? Você pega os policiais, eles não têm segurança jurídica nenhuma. Eles têm medo de fazer uma abordagem. Eles têm medo de usar a força quando é necessário. Por quê? Porque não tem segurança jurídica. Às vezes o cara faz isso, numa situação extremamente necessária, e vão abrir um processo administrativo contra o cara, dentro da instituição. Aí o cara já é afastado, corre o risco de ser preso, até se for na polícia militar da vida. O policial não trabalha, não tem como o policial trabalhar desse jeito. Né? Agora, eu vou lutar pelos policiais federais, pelos agentes de segurança. Polícia Civil, Polícia Militar, até os policiais federais que vieram aqui na minha casa, não tem problema. Guarda Municipal, a gente vai lutar por vocês. Agora, a gente vai querer ação, a gente vai querer, né, performance. Porque eu também estou cansado de ver policial militar fazendo vista grossa para comizinhos. Tudo bem, eles não têm competência, policial militar, por exemplo, não tem competência natural para multar uma moto que está na contramão. Mas ele pode chegar lá e falar, meu irmão, você está na contramão, dá meia volta e vem na mão certa. Você não vai passar aqui. Carro parado em cima da calçada, largado em cima da calçada. Ele vê o motorista saindo. Não vou fazer nada porque eu não posso multar, quem multa é a Guarda Municipal. Não, você tem que ir lá. Você não tem competência, mas tem autoridade. Irmão, você não vai parar o carro aqui. O que você está pensando? Que é bagunça? Entra no carro e procura uma vaga. Mas não, é vista grossa. E para isso não tem desculpa. Então, policiais, contem comigo, tá? Para lutar por vocês. Para vocês serem admirados pela sociedade. Agora, você vai ter que ter uma contrapartida aí. Vai ter que ter simpatia, vai ter que ter esforço. Chega de ficar trancado na viatura, olhando para o celular, videozinho no TikTok. Não dá, né? Não dá. Tem que prestar atenção, tem que ficar ligado. E vocês terão em mim um aliado nisso aí, tá? E outras coisas, pessoal. Maioridade penal, redução da maioridade penal. Tem que acontecer. Por mim era 12 anos. Mas a proposta inicial, 16 anos. Vamos correr atrás disso e nós vamos aprovar isso aí. Contem comigo. Flexibilização da posse, né? Pró-armas. Totalmente a favor, galera. É um absurdo você imaginar que uma pessoa não pode defender sua família e sua casa. Que você não tem segurança jurídica para usar, caso você tenha essa arma, e tá tudo bem. A pessoa invadiu tua casa e você não pode fazer o que tem que ser feito, isso não tem cabimento também. Então a gente tem que tirar esses obstáculos que foram repostos agora, nesse governo, e tem que avançar também nesse sentido. A gente tem que pensar na tua proteção. Quem entra na tua casa, quem invade a tua casa, está assumindo um risco. Além de ser crime, está assumindo um risco à própria vida. Que lide com esse risco.
tá? Então, pessoal, era sobre isso que eu queria falar com vocês. Mais uma pauta aqui que a gente precisa trazer. O que você quer para a sua vida, para a vida da sua família? Você quer cantar Imagine ou você quer ter segurança? Porque é sempre a mesma coisa, né? Quando se trata de gente que tem essa visão humanista, né? Não estou criticando quem é humanista não, tá, pessoal? Acho que todos nós devemos ser. Mas a gente tem que combinar isso com um senso de realidade. Quem se diz humanista e não consegue traçar esse paralelo, vive em uma realidade que não existe. É sempre a mesma coisa. Eu sou contra isso, não curto isso não. Até que acontece com você ou com alguém que você gosta, né? Um amigo próximo, uma pessoa da família, alguém que você admira, uma figura pública. Aí a coisa muda de figura. Nesse caso aqui tem que fazer alguma coisa. Me atingiu minha família, atingiu meu amigo, né? Atingiu aquele jogador de futebol, aquela atriz que eu gosto. Então, nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, a gente não vai aceitar. Não pode ser assim. Se você quer que isso mude, você sabe em quem votar. Para presidente do Flávio. Governo do Rio, Douglas Ruas. Portinho e Jordi para senador. E podem contar comigo também para deputado federal. Tanto eu, quanto o Jordi, quanto o Portinho, a gente vai apoiar essas iniciativas da parte do governo federal. A gente vai promover essa reforma no Código Penal e a gente vai oferecer para vocês segurança. Se a maioria do Congresso for de esquerda, né, se o Douglas não ganha aqui, se o Flávio não ganha para Brasília, aí, meu camarada, isso vai continuar tudo a mesma coisa. Aí você vai lá, como eu disse em outro vídeo, bate no peito, né, diz, não, eu votei nessa galera aqui. Aí tu não reclama depois quando acontecer com você, quando acontecer com a tua família, quando acontecer com teus amigos, ou quando acontecer com o craque do futebol ou com a atriz famosa. Vamos usar a cabeça, tá? Usar a cabeça, não o coração. Presta atenção na tua vida. Presta atenção em todos os problemas que você está enfrentando. É uma oportunidade única e talvez a última que a gente tenha para corrigir esse problema.